O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje, como convidada, temos a nadadora do Sport Lisboa em Benfica, Diana Durães. Muito bem-vinda, Diana. Obrigada. A Diana, que esteve recentemente no meeting em Madrid. Gostava que me dissesses como é que correu a prova, Diana. Se foi dentro das tuas expectativas, se nadaste mais rápido do que estavas à espera, ou foi mais lento, como é que correu? Foi uma prova difícil. Já durante essa semana eu estava-me a sentir um bocadinho cansada. Ia nadar as minhas provas, não é? Mas quando me sinto assim, as provas de 1500, 800, eu já estava ali à espera que as coisas não fossem correr como eu estava à espera. Os 800 correram bem porque tive a companhia da italiana, ou seja, consegui aguentar-me ali ao lado dela. A prova de 1500 foi completamente sozinha. Comecei logo os primeiros 100 e 200 metros e eu disse logo, não, isto não vai correr bem. Mas dado a carga que estávamos, o tipo de treino que eu estava a fazer naquele momento, acho que foi um bom teste e foi um bom treino para a altura. Sim, e já tinhas iniciado o taper ou só iniciaste depois o taper? Não, o taper só comecei mais esta semana. O meu taper é sempre mais curto. Não preciso de tanto descanso. Estava mesmo numa fase de carga. Carga, exato. Não, eu perguntei isto porque eu quando nadava, a minha primeira semana de taper, apesar de já estar a reduzir muito, era a semana que eu me sentia pior, era uma sensação horrível. E foi por isso que eu perguntei, podia ter sido por isso. Não, aí ainda estava em carga. Foi há 2 semanas, mais ou menos. Ainda era muito cedo para descansar. Para mim mas por acaso esta semana comecei agora a reduzir um bocadinho e também ainda não me estou a sentir assim tão bem. Ou seja, quando nado devagar sinto-me lindamente, mas quando quero andar rápido as coisas não são bem como queria. Tu tens o Nacional para a semana, não é? Sim. Assumo que vais já tentar vais fazer já a primeira tentativa para o mínimo olímpico. Qual é a prova que estás a apostar mais neste momento? Ou seja, os 800 e os 1500 são as 2 provas em que eu já conseguia nadar abaixo do mínimo para os jogos. Claro que a prova de 1500 é mais fácil, é mais acessível, mas eu não gosto de olhar pelas coisas dessa maneira. Claro que agora nos nacionais para a semana vou tentar nas 2, mas os 400 também são um objetivo para mim. E os 200? Não pensas nisso? Ou é uma prova muito rápida para ti? Sim, acho que os 200 já é outro nível, já é outro tipo de prova. E lá está, é muito rápida e nem sequer olho para um objetivo nessa prova. Diana, tu que foste uma nadadora que sempre, nos escalões mais novos, sempre deste muito que falar e sempre tiveste bons resultados, mas eu sinto que só nos últimos anos é que conseguiste dar o salto, aquele grande salto para te afirmares a nível da natação mundial, não é? E eu gostava de saber que achas que se deveu esse grande salto qualitativo nos teus grandes resultados que tens tido. Consegues especificar? Sim, ou seja, eu nos escalões mais novos sempre ganhei tudo aquilo que nadava e lembro-me de ver as competições dos mais velhos e dizia, um dia também quero chegar lá, mas sabia que era duro, que era difícil lá chegar. Mas aos 14 anos, quando abriu o centro de alto rendimento em Coimbra, eu falei com os meus pais e disse que queria ir, ou seja, desde o momento que integrei um centro de alto rendimento, as coisas foram sempre evoluindo, ano para ano, até chegar ao patamar que estou hoje. Tu foste uma nadadora que sempre mudou um pouco, foste um pouco nómada, não achas? Estiveste em Coimbra, depois foste para Rio Maior, agora estás em Lisboa. Tu quando estiveste no Porto estavas a treinar em Rio Maior, não estavas? Quando estiveste a representar o Futebol Clube do Porto? Sim, quando representei o Porto estava em Coimbra. Em Coimbra e Ok. Pronto, mas sempre foste uma nadadora que treinou em vários locais, não é? Sim, ou seja, eu fui sempre atrás do centro de alto rendimento. Em Coimbra estive 2 anos e acabou por fechar. Depois abriu o Rio Maior, eu fui para lá. Entretanto o Aurelian saiu e voltei para Lisboa. E consegues me dizer com que treinador é que gostaste mais de nadar? Não, eu não tenho. Não consigo mesmo responder essa pergunta. Acho que cada treinador tem o seu método, tem a sua maneira de ser.
aprendi a lidar com todos. Claro que houve um que me marcou para o lado mais negativo, mas todos os outros mostraram-me maneiras de ver completamente diferentes. A maneira que temos de levar o nosso corpo ao limite, ou seja, nós às vezes pensamos que, às vezes parece que o treinador quer mais que nós, e eu ouvi isso muitas vezes, e é verdade, porque nós não... Parece que às vezes temos medo de chegar àquele limite de dor, e é aí que nós temos de estar todos os treinos, ou seja, não podemos andar na zona de conforto, porque não vamos lá chegar. Exatamente, e é a tal parte psicológica que é muito importante, e se não estamos de corpo e alma ao desporto e à natação, nunca vamos conseguir quebrar esse limite e dessa zona de conforto que falas, não é? Sim. Mas queres falar da experiência negativa? Ou... Eu não ouvi a conversa toda que tiveste, por exemplo, com a Vitória, mas acho que ela deve ter falado dessa parte, pelo menos ouvi ali um bocadinho, que foi o primeiro ano em Rio Maior, foi o pior ano. Foi mais a nível organizacional e de, pronto, o treinador em questão não sabia muito bem para o que é que ia também, não é? Sim, foi um pouco de tudo, e acho que nós estávamos ali um pouco... perdidos. Era um pouco uma prisão, eu estava a treinar, era horrível, não sei explicar, acho que foi um ano psicologicamente que me ajudou muito, agora que olho para as coisas assim com mais calma, acho que psicologicamente cresci muito, porque foi um ano mesmo difícil. E Diana, tu, como falamos e como eu te perguntei pelos 200 livros, também dás uma perdinha aos 100 livros quando é necessário. Portanto, és uma nadadora que vai dos 100 aos 1500 com um bom nível. Qual é a prova que preferes nadar? Eu acho que essa pergunta já acho que quem me conhecer minimamente já sabe aquela que me dá mais gosto e mais prazer de nadar, que é os 400. É aquela prova que eu estou em cima do bloco e digo... Esta é a minha prova, é a minha praia, é isto que eu gosto de nadar. Vais-te divertir. Sim, é os 400 sem dúvida que é aquela que eu mais gosto, mas sei que os 800 e os 1500 são as provas onde eu posso vir a ter melhores resultados, e são para aquelas que eu treino mais também. Sim, e dá para ver, porque aos 1500 recentemente saiu uma notícia e o ranking mundial, que foste a nadadora número 2 do ranking mundial de piscina curta em 2018, não é? Foi algo que estavas à espera ou foi uma surpresa? Sinceramente, eu nem sequer tinha visto. Mas eu não gosto de olhar para as coisas assim. Claro que muitas pessoas me deram os parabéns e foi a segunda do ranking mundial. Mas eu sei que a maior parte das nadadoras, ou seja, das melhores, também não nadaram os 1500 em curta. Ok, fui segunda no ranking mundial, mas eu gosto de ser realista e sei que muitas delas não nadaram. Sim, e isso, eu acho que isso é bom, é sobretudo para a parte mediática, para a parte dos jornais, que não vamos ser realistas, eles não percebem muito natação, e então é sempre para a tua imagem é sempre muito bom, não é? Sim, claro, para a minha imagem é sempre bom, e claro que fico contente por isso também, mas para mim e para o meu treinador e para as pessoas que me acompanham sabem que as melhores, algumas não nadaram. Sim, e mesmo a nível de ranking mundial, eu acho que os nadadores não ligam muito ao ranking mundial, sinceramente. Porque basta um nadador ter um grande dia e fazer um grande tempo, mas depois até pode ser um nadador que não é muito consistente e vai ao mundial, nem se qualifica para uma meia-final, só porque teve ali um grande dia. Pronto, não quer dizer que seja mesmo o número 5 ou o número 10. Pois. Eu acho que não transmite realmente, pronto, não é no teu caso, porque tu és uma grande nadadora, mas não transmite às vezes o real valor do nadador, o ranking mundial. Sim, nem sempre o tempo conta, não é? Ou seja, se nós estamos numa final mundial ou numa final dos Jogos Olímpicos, ali o que conta é o lugar, o tempo que vem por acréscimo. Exatamente. Eu preferia piorar 2 segundos ao meu tempo e ser campeão olímpico do que estar a bater um recorde mundial e depois perder na final. Sim, eu também. Fala-me um pouco como é que iniciaste a tua prática da natação. Eu comecei muito cedo, ou seja, eu mais ou menos aos 6 anos, penso eu, não tenho bem a certeza, eu praticava natação e balé ao mesmo tempo, mais a escola, ou seja, andava sempre ali um pouco ocupada. A minha mãe inscreveu-me no balé porque eu desde que comecei a andar andei sempre com os biquinhos de pés, e então ela achou que ela deve gostar do balé. Inscreveu-me, mas andei lá
um mês tanto e depois fui só para a natação. Comecei tudo normal, lembro-me que quando comecei naqueles níveis das escolinhas, o primeiro era ao nível 0 e no mesmo dia eu passei logo para o nível 1 porque já sabia nadar costas e já sabia fazer essas coisas todas. Depois as coisas foram evoluindo, comecei a treinar 3 vezes, depois passou uma semana, passou para bidiários e pronto, acho que foi por aí. Sim, e tu és de Faf, não é? Se eu não estou... Sim, Faf. Exato. Mas tu representaste Viana ou não? Ou estou enganado? Não, foi só o Foca, Felgueiras. O Foca, estou a fazer a confusão porque são azuis. Foca. E achas que o balé teve alguma importância no teu desenvolvimento como nadadora ou foi só... Não chegaste ao nível do balé? Não, eu só andei lá um mês, tanto. Por okay. isso então não foi muitos anos de balé. Acho que foi mais para experimentar só. Pronto, o balé na ponta dos pés é bom para o batimento a crawl, teres flexibilidade nos pés, né? Mas pronto, não é no mês que vais ganhar a flexibilidade toda. Não. Eu tive algumas bailarinas, tratei como fisioterapeuta e fiquei um pouco chocado com o estado dos tornozelos das raparigas. Meninas de 12 anos com os tornozelos completamente arruinados. Sim, não tem nem nada, é terrível. Acho que é um desporto... E mesmo a ginástica, tudo o que tem a ver com flexibilidade e grandes amplitudes articulares é uma coisa atroz. Diana, vamos passar aqui para a nossa série forte. Quero que me digas 1 ou 2 treinos mais difíceis, Diana, e que digas com quem foi. Acho que também é relevante saber com quem é que foi. Essa pergunta é um bocadinho difícil, porque eu nos últimos 3 anos tenho escrito sempre todos os treinos que faço. E ainda há pouco, antes de ligar... Estive assim a virar um bocadinho as páginas e a ver se encontrava um que me viesse ali à memória. Sim. Como eu disse, no primeiro ano que eu estive em Rio Maior foi um ano muito difícil para mim e houve muitos treinos que me marcaram, não por a dureza da tarefa, mas sim psicologicamente. Por exemplo, lembro-me de uma tarefa que eu ouvi aquilo e fiquei, nós não vamos fazer isto. Que era... 2000, 1000, 800, 400, 200, tudo a estilos. 2000 a estilos? Sim, 500 mariposa. Aí. Sim. Lembro-me de uma série de recuperação, ou seja, a seguir a uma série muito intensa, também no primeiro ano, em que a recuperar era 8 sem mariposa, a saíram 30. A recuperar? Sim, a recuperar. Com palas, se calhar. Não. Ou seja, o primeiro ano em Rio Maior foi muito duro, mais por esse tipo de... Psicologicamente era muito duro, todos os dias era difícil, ou seja, nós acabávamos por não ter um treino bom, porque aquilo era sempre a sofrer, mesmo a sofrer. Acho que claro que os treinos nós por vezes sofremos, não é? Mas eu não gosto de dizer que estou a sofrer, não, foi uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que eu tenho de fazer e que me dá prazer fazer, mas naquele ano não, foi mesmo sofrimento e custou-me muito mesmo. Mas eu acho que esse tipo de sofrimento há de ser mais um sofrimento psicológico, porque já não estás bem não te sentes bem no sítio, não te sentes bem com o tipo de treino e não é tanto fisicamente, é mais psicológico também, exato. Psicologicamente, sim. Depois com o Aurelian, não sei, tive muitos treinos duros, muito intensos, mas que saía de lá e dizia consegui fazer isto e saía de lá mesmo contente, mesmo muito contente. Não te consigo dizer assim um que, porque não me lembro, são tantos que não me lembro. Sei que a primeira vez que ele me disse, Diana, são 10 de 400, vamos tentar aos 5 minutos, e eu fiquei ali um bocadinho parada. É longa? Sim. Yeah. Sim. Vamos tentar fazer as saídas com o Pina aos 5 minutos. E nós sempre tivemos muito respeito pelo Aurelian e eu não lhe conseguia dizer, Aurelian, não consigo? Não, nem sequer disse essa palavra. Disse, ok, bora, vamos tentar. E conseguiste? Sim, consegui fazer todas. Eu por acaso... Lá está. Não, eu acho que, e reparei isso muitas vezes, eu acho que as raparigas conseguem ter uma capacidade de treinar muito superior aos rapazes. Eu acho que conseguem sofrer mais. Bem, não sei, porque, por exemplo, nós raparigas é que fazemos sempre as saídas dos rapazes, ou seja, quando para eles, às vezes, se calhar,
sei lá, fazer 10, 50 pernas a sair aos 50, aos 55 é minimamente acessível, para nós aos 50 já não é assim tão acessível. Sim. Mas eu lembro-me de ver na minha altura da seleção, ver muitas raparigas que treinavam, havia muitas que treinavam melhor e faziam tempos melhor que os rapazes em treino. E eu por acaso sempre ouvi dizer que és uma pessoa que treina muito, muito bem, que és um animal a treinar também. Não sei se é um rumor, tem fundamento, não é? Sim, eu acho que lá está, desde que fui para Rio Maior e aqueles 3 anos com o Aurélien, aprendi mesmo muito como atleta, como pessoa, aprendi a treinar porque havia muitas vezes, acho que há muitos atletas que não sabem treinar, acho que foram 3 anos que aprendi imenso e que me fez ser aquilo que sou hoje e que me levou ao patamar onde estou. Exato. E a nível psicológico também, achas que conseguiste dar um salto com a Aurélien? Sim, a nível psicológico também, ou seja, eu acho que eu aprendi um pouco de tudo. O Aurélien tem uma mentalidade completamente diferente, já trabalhou como atleta olímpica, uma atleta que eu me identifico muito, que é a Mireia e que nada mais ou menos as minhas provas, e eu sentia-me muito motivada quando ele me dizia, a Mireia fez esta série e andou estes tempos, e eu, quando andava um segundo acima, aquilo dava uma motivação que eu pensava, a Mireia andou a fazer isto, eu acho que é uma mentalidade completamente diferente, e foram 3, 4 anos da minha carreira que me fizeram evoluir imenso mesmo. E a nível de recuperação, és uma pessoa atenta, rigorosa? Sim, acho que por vezes até é demais, ou seja, tudo aquilo que faço eu gosto de fazer a 100% e sei que muitas vezes se calhar até irrita as pessoas que estão à minha volta por eu ser tão certinha, porque eu levo as coisas mesmo a sério, porque não gosto de chegar à competição e quando as coisas correm mal e ficar a pensar, se calhar foi por causa daquilo, ou não, eu chego à competição, correu mal e sei que fiz tudo o que poderia para as coisas correrem bem. Se correu mal, aconteceu, não foi porque eu fiz algo mal para trás, e acho que sou muito perfeccionista e gosto de cumprir as coisas mesmo à regra, que por vezes sei que é demais e eu não devia ser assim, acho que às vezes também me devia libertar um pouco, e acho que o facto de ter vindo para Lisboa me ajudou também nesse aspecto. Não, mas não tens de se sentir mal por isso. Eu acho que isso se calhar é uma das razões pela qual tens tanto sucesso, não é? Sim, às vezes ando um bocado mais estressada e mais também por causa disso, e nem sempre isso nos faz bem. Não, eu percebo o que dizes, às vezes também ajudava se calhar se te libertasses um bocadinho e te relaxasses um bocadinho, porque eu às vezes sentia, e sobretudo nos anos olímpicos que eu tentei em qualificação para os jogos, eu disse, pronto, este ano vou ser mesmo rigoroso, e lá está, e como tu dizes, eu sentia que eu só vivia, pronto, é importante viver só natação e ser obcecado com a natação, mas às vezes também precisamos de um escape e para a cabeça estar no sítio, e depois tornou-se tudo muito mais um sacrifício, e às vezes libertar-nos um pouco, como tu dizes, ajuda a espairecer um pouco. Sim, eu noto muito isso este ano, ou seja, este e o ano que passou, desde que saí de Rio Maior, que estou com muito mais liberdade, ou seja, posso ir onde quero, ou seja, aqueles 4 anos em Rio Maior ajudaram muito quanto atleta, mas eu acho que precisava disto, precisava do meu espaço, da minha liberdade, para também não pensar só na natação, ou seja, aqui em Lisboa tenho mais com que me distrair, porque nós em Rio Maior saímos do treino da manhã, já estávamos a pensar no treino da tarde, já sabíamos o que é que íamos fazer, e era muito, muito, muito desgastante e muito estressante, e eu já estava a ficar um bocadinho cansada psicologicamente, e acho que o ter mudado para aqui me ajudou a evoluir ainda mais. Sim, eu acho que Rio Maior é um dos únicos grandes problemas, porque Rio Maior tem excelentes condições para qualquer desporto, para a prática de alto rendimento, mas tem o grande problema de ser uma cidade muito pequena. Sinceramente não se passa grande coisa, e eu lembro-me quando ia lá 2 semanas, eu saía de lá completamente farto. Eu não sei como é que conseguiste ficar 3 ou 4 anos lá. Sim, mas eu acho que para os escalões mais jovens, ou seja, para aqueles que estão a começar ainda uma carreira e que querem chegar a um nível mais elevado,
acho que é o sítio ideal também para estarem focados e Exato. acho que é uma idade, a partir dos 15, 16 anos é aquela idade das businesses. Sim, e acho que Rio Maior é um bom sítio para quem quer chegar a um patamar mais alto. Sim, não, mas é o que eu digo, tem as melhores condições do país para se treinar, isso é sem dúvida. E mesmo a nível do centro de alto rendimento, dormidas, mesmo, eu lembro os quartos eram excelentes e a comida era excelente. Sim, acho que nesse aspecto não há um sítio melhor em Portugal para Portugal e mesmo na Europa. Acho que temos um dos melhores centros de alto rendimento para treinar. Tanto só faltava a ser descoberta. Exatamente, que era uma das coisas por acaso por acaso podemos falar disso. Eu sinto que quando treinava ao ar livre, treinava 10 vezes melhor do que treinar numa piscina coberta. Melhor, mas a nível psicológico, eu que, por exemplo, ainda por cima para um fundista, não é? Eu passo horas na água e quando sei que vou treinar em piscina descoberta, nem me importo fazer 10 km, é completamente era diferente. Isso que eu ia dizer, eu era sprinter e eu queixava-me um pouco o nível de quilometragem, mas eu dizia, eu treinar ao ar livre até faço 6 km se for preciso. Mas é mesmo. Sim. Estávamos a falar de Rio Maior e eu lembro-me que o Brasil, por exemplo, a Seleção do Brasil chegou lá a fazer estágios para mundiais e só isso demonstra que tem grandes condições para... Sim, Brasil, Holanda, muitos atletas de triatlo. Sim, temos imensos atletas que fizeram e que eu apanhei lá imensos e que ainda continuam a ir. Diana, estamos a falar de Rio Maior. Gostava que me falasses das diferenças do Norte, de Rio Maior e de Lisboa, porque já passaste por todas. E quando eu digo diferenças é em todos os aspectos, de treino, de mentalidade das pessoas, de estilo de vida. Gostava que me falasses um pouco dessas diferenças que sentes, porque pronto, Portugal é um país pequeno, mas eu sinto muita diferença do Norte para uma pessoa do Algarve, por exemplo. Por exemplo, eu não passo muito tempo no Norte, infelizmente. Vou lá aos fins de semana, quando dá, e quando era mais nova também saí de casa aos 14 anos, ou seja, não passei lá muito tempo. Em Rio Maior acho que não se passa nada, é mesmo para quem quer treinar e estudar, é para as duas coisas. Em Lisboa acho que é um mundo completamente à parte, ou seja, eu sou do Norte, mas não sou do Porto, não vivo no Porto, é distrito de Braga, Faf, é uma zona completamente calma e adoro viver lá e se eu pudesse levava a piscina de 50, levava o Ricardo, levava o Benfica e mudava-me para lá. Lisboa odeio o trânsito, odeio o stress, acho que as pessoas estão sempre estressadas, sempre a correr de um lado para o outro, porque é mesmo assim, tens de sair uma hora antes para chegar a tempo das coisas. E lá quando vou a casa eu venho completamente refrescada, digamos, porque adoro acordar de manhã e eu tenho piscina em casa, abrir a porta e ouvir os pássaros, ouvir, sei lá, às vezes os galos a cantar de manhã de outras casas, de outras... Muito mais relaxante. Eu ouço tudo, aqui eu abro a porta e ouço carros e carros e carros. Acho que é um modo de viver diferente. E eu lá quero ir ao Porto, vou, porque estou a meia hora, quero ir a Braga, estou a 20 minutos, ou seja, tenho tudo perto e é uma forma de viver diferente. Claro que há pessoas que gostam deste stress, entre aspas, mas eu não, sempre vivi na aldeia, não é? No campo e... Adoro. Eu sei o que disse e eu também eu prefiro, eu sou de Portimão e gosto muito mais do estilo de vida em Portimão, numa cidade muito mais calma, que em 5 minutos estou na praia a beber um café, por exemplo, do que estar numa grande cidade estressado com... Mas eu por acaso, ainda outro dia estava a falar isto com um amigo meu e gosto muito, não é gostar, acho as pessoas muito mais simpáticas no Norte do que no resto do país. São muito mais acolhedoras. Eu reparei muito nisso, por acaso. Não achas diferença entre uma pessoa de Lisboa e uma pessoa do Norte? Não sei, sinceramente. Eu noto grande diferença e agora, por acaso, há uma grande comunidade de pessoas do Norte, sobretudo do ramo da saúde, que vêm do Norte para o Algarve,
E dá para perceber, pronto, tirando a pronúncia, dá logo para perceber que são do Norte pela maneira de ser e a maneira mais relaxada que são. E por acaso uma das grandes coisas que eu notei, eu acho que são muito mais amigáveis, são muito mais afáveis as pessoas. É capaz, não sei, acho que podemos encontrar um bocadinho de tudo em todo lado, não, acho que nunca reparei muito nisso. Agora a malta de Lisboa vai-me cair em cima a dizer que tenho preferência. Diana, outra coisa que eu gostava de falar contigo é se achas e se notas que há diferença entre nadadoras top mundial europeias e nadadoras top portuguesas. Eu para mim há uma coisa que é flagrante, que é o físico das nadadoras. Infelizmente não temos nadadoras muito altas. Muito altas. Sim. Sim, talvez é que não temos também, digamos, velocistas portuguesas, exatamente. Não é? Digo que por acaso tem uma boa altura para ser. Sim, mas agora que já estive em mundiais e claro que há atletas e atletas, não é? Há tudo, mas sim, numa cama de chamada de uma prova de 50 ou 100 metros, nós olhamos para elas e ficamos, isto é um mundo à parte, ou seja, a altura, a forma física. Eu acho que no mundial uma cama de chamada de uma prova de 50 ou 100 metros femininos é tipo uma final portuguesa masculina, exato. Parecem homens, são gigantes, não, incrível mesmo. E a nível de mentalidade, achas que há uma diferença? Ou tu daste com algumas nadadoras internacionais ou nem por isso? Sim, às vezes falo, há uma que às vezes falamos por mensagem e assim, que ela também está muitas vezes em Serra Nevada. Claro que não há nenhuma que possa dizer que somos amigas, não é? É mais aquele falar de trocar uma mensagem. Mas sim, acho que nós portugueses já estamos muito melhor em termos de mentalidade, mas falta-nos um grande passo para chegar ao nível que estão alguns internacionalmente. E o que passo é que achas que tem que ser feito? Não sei, acho que nós portugueses nos queixamos muito por vezes. Sim, não sei. Acho que nós, se queremos chegar àquele nível, acho que não basta dizer eu quero chegar ali, quero estar ali. Acho que falta aos portugueses eu sei que queremos e sei que toda a gente quer, mas para lá chegar não basta isso, e é preciso outra mentalidade para saber o que é preciso fazer para chegar a esse patamar, e acho que nos falta muito para lá chegar também. Sim, eu acho que tens razão no que dizes, se queixarem muito, e também eu acho que se vitimizam um pouco demasiado. Por exemplo, somos uns coitadinhos. Às vezes dizem que Portugal é o melhor país do mundo, mas depois também dizem que somos uns coitadinhos, pequenininhos, ninguém dá por nós. Vitimizam-se muito, e eu acho que essa mentalidade é muito negativa. Já estamos muito melhor, ou seja, já não somos aquele país que fica ali no cantinho da bancada e já ninguém nos conhece. Ou seja, acho que esta última geração, ou seja, a minha seleção, acho que já estamos a levar Portugal a um nível diferente, ou seja, já conseguimos estar presentes em finais e meias finais. Acho que estamos a evoluir. Agora falta a próxima geração, não é? E eu estou nos campeonatos nacionais e estou, sei lá, em meetings e assim, e claro que há alguns atletas que se destacam, mas não vejo o suficiente de atletas com potencial? Sim, acho que é o que eu estou a dizer, há alguns, claro que sim, mas acho que precisamos de muito mais, e isso também tem de vir um pouco dos clubes, não é? Uhum. Acho que há muitos treinadores que são moles demais. Uhum. Claro que por um lado eu percebo, porque o facto de serem muito duros, depois os atletas acabam por não quero fazer isto. Acho que é um pouco difícil, não é? Acho que os treinadores também não podem ser muito duros, muito exigentes, porque o atleta depois acaba por desistir, não é? Acho que é um bocado difícil também gerir esta parte. Sim, eu acho que, sobretudo, como já falaste, aquela idade dos 15 a 16 anos, sobretudo para uma rapariga, é crítica. E vemos muitos casos de raparigas com muito potencial nessa idade, mas que depois se perdem um pouco, sobretudo na altura que vão para a universidade, na faculdade, sim. Exatamente. E eu não consigo explicar muito bem, mas
Eu acho que isso acontece mais com as raparigas do que com os rapazes. Rapazes. Não achas? Pá, não sei, por acaso não sei. Sei que é muito difícil conciliar as duas coisas e por isso é que eu fui para o centro de alto rendimento também. E agora até nem estou a estudar, ou seja, até aos jogos vou só aplicar-me na natação. Mas sei que também há muitos atletas que vão fazendo as duas coisas. Claro que não fazem a faculdade a 100%, mas vão conseguindo conciliar as duas coisas e acho que isso também é muito importante. Também ajuda um bocado a não pensar só na natação, temos ali duas coisas. Mas sim, à altura dos 15, 16 anos, acho que a natação perde de imensos talentos e perde de imensos atletas. Eu acho que em Portugal acontece muito e temos já alguns exemplos. Por exemplo, o Algés tinha sempre nadadoras jovens com grande potencial, mas depois não se transmitiu a quantidade de atletas que eles tinham. Temos agora uma que é a Raquel, não é? Que, pronto, temos a Rita Frischnet, mas parece que já não está assim ao nível que estava antigamente. A Francisca Azevedo. Temos muitas atletas que não chegaram. Desculpa? Acho que aquela transição de júnior para sénior é preciso, não só por causa da faculdade, mas nós atletas temos de, lá está, ter aquela parte psicológica também muito forte, porque é uma altura que é difícil, não é? Os mínimos mudam completamente, passar de júnior para a seleção sénior, e acho que são ali 1 ou 2 anos que é preciso estar ali a treinar, e muitas vezes não conseguimos chegar a um europeu ou uma prova a nível. Foi como aconteceu. E é preciso não desmotivar e continuar a treinar, porque são ali 2 anos de transição que nem toda a gente consegue. Tu sentiste essa transição difícil? Porque eu falei com isto sobre isto com o Gabriel. E ele não sentiu muito, mas eu sei, eu senti na pele o que isso é. E eu fiquei 3 ou 4 anos sem uma seleção entre júnior e sénior. Não, por acaso até não senti muito. Sempre consegui fazer os mínimos logo no primeiro ano. Mas lá está, eu sei que se não tivesse ido para o CAR eu não tinha chegado onde cheguei. Porque sempre fui pensando, eu não olhava, claro que as provas de júnior são sempre importantes, mas eu olhava sempre para mais e para aquilo que eu treinava eu sabia que tinha capacidades para lá chegar também. Boa. Vamos passar aqui para a nossa série rápida. Neve ou praia? Praia. Cor? Verde. Família ou carreira? Família. O fato de competição? Speed. Estação do ano favorita? Verão. Esta é unânime. Sim. Cidade favorita? Porto. País favorito? Estás a falar de Portugal? Todas, todo mundo. Pronto, não interessa. É o Porto, não é mesmo? Não sei. Não sei mesmo. País favorito? Sem ser Portugal, vá. Sim. Difícil. Não sei. Consegues ver um? Não sei mesmo. Ok. Nadador ou nadadora favorita? Pellegrini, Federica Pellegrini. Mireia Belmonte também. Ok. Por acaso é a primeira nadadora que não é a Mireia Belmonte que falamos. A Pellegrini. E é uma nadadora... Ela ainda... Acho que ela reformou-se ou não? Ou sou eu que estou a... A Pellegrini? Sim. Não, ainda está a nadar. Eu não sei porque sim. Pensava que ela tinha sido uma notícia dela não sequer querer ir ao Tóquio. E ela acho que anunciou que ia deixar, mas entretanto voltou. Continuou e deve deixar agora. Ela ainda é nova, ela tem 30 anos agora, 31. É de 88 31. ela é de 88. Sim, é capaz. Desportista favorito? Não sei, Ronaldo. Hobby? Depende se tiver calor, praia, adoro praia. Família, adoro passar tempo com a minha família, quando dá, claro. Série favorita? Breaking Bad. Filme talvez. Favorito? Prison Break também. Prison Break? Ok. Sim. Já viste a nova série? Qual? Já saiu uma nova, saíram aquelas 4 ou 5 séries e agora o ano passado saiu outra. Uma temporada. Temporada, sim, isso já vi. Pronto.
Eu comecei a ver e foi um bocado barrete. Deixei a meio. Sim, não é igual, mas... Filme favorito? Difícil. São muitos. Não faço ideia. Eu também, por acaso, acho que não conseguia dizer um filme favorito. Não consigo responder. É que, para além de ver alguns, não é? Depois vou-me esquecendo dos nomes. Não sei mesmo. Domingo de folga, o que fazes? Durmo. Até às 10, que para mim é super tarde. E depois fazes outra cesta depois do almoço? Não, por acaso até não. Normalmente quando tenho folga ao fim de semana vou sempre a casa e se tiver bom tempo fico pela piscina, sei lá, estou com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Passo um bom bocado com a família. Bom, tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, Diana. E o ouvinte pergunta: Olá Diana, muitos parabéns pelos grandes resultados. Gostaria de saber qual é que foi o clube que mais gostaste de representar. Boa sorte para a qualificação olímpica. Consegue responder a esta pergunta? Consigo, sim. Gostei imenso ou seja, dos 3 clubes onde já estive, agora o Benfica. O Foca foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi e deixei lá muito daquilo que sou hoje, ou seja, tudo que eu aprendi foi do Foca. Deixei muitos amigos que agora até acabamos por não falar, ou seja, cada um foi para o seu lado. Claro que continuamos a acompanhar cada um. O Porto, apesar de ter estado lá 2 ou 3 anos, nunca treinei com eles, ou seja, não sei muito bem, porque foi na altura que eu estive no CAR em Coimbra e em Rio Maior, mas também adorei. O Porto é o meu clube de coração. Acho que os 3 clubes me deram, sei lá, sempre tudo aquilo que eu precisei. Claro que o Foca tem sempre aquele carinho especial porque foi onde eu cresci, foi onde tudo começou, onde a minha carreira começou. Por isso, não sei. O Benfica também, tenho adorado estar no Benfica. Acho que é um clube gigante e sempre qualquer coisa que eu preciso eles estão sempre lá e isso é impensável para nós atletas. Sim, não é só natação, né? Sim, precisamos de muito apoio, não é só nadar. E o Benfica, qualquer coisa que seja preciso, eles estão sempre lá, sempre. Eu acredito que a Foca seja um clube mais, vamos dizer, mais amigável, mais relaxado do que propriamente dos outros grandes. Sim, acho que toda a gente tem aquele carinho especial pelo clube onde aprendeu, onde cresceu, onde aprendeu a dar as primeiras braçadas, onde engoliu muita água, onde criou as primeiras amizades. Não sei, é um gostar diferente, claro, cada um à sua maneira e pronto. Sim. Diana, muito obrigado por teres despendido um pouco do teu tempo para participares no podcast. Muito boa sorte para a semana, espero que consigas realizar os teus objetivos e que estejas a anunciar o teu mínimo A para os jogos, para a semana. Acho que nem consigo pensar, não quero pensar muito. É melhor não nisso. pensar, sinceramente, porque senão Sim, às vezes muita pressão às vezes não é benéfico. Não, eu não coloco pressão nenhuma, eu tenho imensas provas para fazer o mínimo. Claro que é bom deixar já as coisas arrumadas, eu sei que está ao meu alcance, não é? E por isso é que eu penso nisso. Mas acho que é uma coisa que eu sempre quis desde criança e quando penso que falta uma semana fico completamente arrepiada e não sei, acho que foi uma coisa para a qual eu trabalhei muito mesmo. E as coisas, eu acredito que as coisas, e tu trabalhaste para isso, e as coisas só têm que acontecer de uma maneira natural, se por acaso não acontecer agora, vai acontecer nos próximos tempos. Tenho um ano para tentar e não quero pensar muito nisso, é entrar na água e fazer aquilo que faço todos os dias e... Boa. Muito boa sorte, Diana, e muito obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado, beijinho. Adeus. Obrigado. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho
para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.